Olá, crianças, tudo bem com vocês? Pastor Beto aqui e hoje nós queremos fazer mais uma devocional em família. Então chame a tua família, chame aqueles que estão pertinho de vocês, papai, mamãe, porque hoje o nosso assunto é muito interessante. Nós queremos falar sobre a Páscoa. A Páscoa é uma festa comemorada há muitos anos e por muitas pessoas. Você sabia que Jesus comemorou a Páscoa também? Eu quero ler um texto para você aqui, para nós começarmos a falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Está lá em Mateus 26, no versículo, a partir do versículo 17, que fala assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissesse: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Onde aconteceu a primeira Páscoa? A Bíblia nos fala em Êxodo capítulo 12, onde tudo começou. Há muito tempo atrás, o povo de Israel entrou no Egito e ali não foi um bom lugar para eles. Sabe por quê? As pessoas, os egípcios, começaram a maltratar muito eles e eles eram forçados a fazer trabalhos muito pesados. Aí, eles começaram a clamar ao Senhor: Deus, será que o Senhor poderia nos livrar dessa escravidão? Nós precisamos muito do Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus resolveu libertá-los daquela escravidão. Fazia muito tempo que eles estavam escravizados ali na terra do Egito. E Deus queria levá-los para um lugar melhor, para a terra prometida. Então o que Deus fez? Deus chamou um homem, o nome dele, Moisés, e falou: Moisés, vai lá me ajudar, porque eu quero livrar o meu povo que está sendo escravizado no Egito. E ali Deus foi levantado, ali Moisés foi levantado com muita autoridade de Deus. E ali ele lançou 10 pragas no Egito para que o faraó libertasse o povo, deixasse o povo ir para adorar a Deus numa terra nova, na terra prometida. Mesmo depois que Deus enviou 9 pragas do céu contra a terra do Egito, mesmo assim o faraó não deixou eles saírem da escravidão para irem para a terra prometida. Então Deus teve que enviar uma 10ª praga. E aí foi onde começou a primeira Páscoa. A 10ª praga foi terrível. Deus enviou um anjo sobre a terra do Egito para que pudesse matar todos os primeiros filhos, os primogênitos daqueles que estavam escravizando Israel. Tudo isso para que Israel pudesse ser liberto da sua escravidão. Mas Deus é um Deus de amor. Ele não quer que ninguém morra. Então Ele mesmo providenciou um jeito para que ninguém morresse na terra do Egito. Todos aqueles que participassem da Páscoa do Senhor seriam salvos. Então Deus falou para todos os israelitas: antes que o anjo da morte passe sobre a terra do Egito, eu quero que vocês façam uma coisa. Primeiro, matem um cordeirinho, derramem o sangue dele, peguem o sangue dele e passam nas portas da sua casa. E nesta noite, eu quero que vocês se reúnam e façam pães sem fermento e ervas amargas. E eu quero que vocês peguem o cordeirinho e cozinhem e assem o cordeirinho. E todos vocês, todas as famílias de vocês estejam dentro da casa de vocês. E nessa noite, quando o meu anjo da morte passar, eu quero que vocês comam a refeição da Páscoa juntos. Naquela mesma noite, o anjo da morte passou por toda a terra do Egito. Mas todas as pessoas que comeram a Páscoa, que participaram em famílias, todos juntos, não foram mortos. Pelo contrário, foram libertos completamente do anjo da morte.
Depois que todas essas coisas aconteceram, então Faraó deixou o povo de Israel sair para a terra prometida e Deus libertou o seu povo da escravidão. A partir desse dia, todos os israelitas, o povo de Israel, que comemora anualmente a Páscoa do Senhor. E a gente pode olhar pela palavra em Mateus 26:17 que nós lemos, que é o próprio Jesus comemorou a Páscoa. E nós, como cristãos, também comemoramos esse dia. Então, o que nós podemos entender sobre o verdadeiro significado da Páscoa é salvação, libertação. Por quê? Você sabia que Deus enviou o seu Filho amado ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Você sabia que todos nós estávamos longe de Deus, não tínhamos mais parte com Ele, mas o amor dele é tão grande que Ele nos envia o próprio Filho para nos salvar. Nós estávamos escravizados com os nossos pecados, com as nossas falhas. Nós estávamos como o povo do Egito ou de Israel lá no Egito, escravizados pelo mundo. Mas Deus é bom e Deus providencia para nós salvação. Deus providenciou para nós a Páscoa. A Páscoa não é um dia que nos salva, mas é um dia que revela a nós a salvação do Senhor. Então a Páscoa nos revela que um cordeiro foi morto, o sangue dele foi derramado, e esse cordeiro se chama Jesus. Jesus também celebrou a ceia, celebrou a Páscoa juntamente com os seus discípulos. Você sabia que foi exatamente na semana onde ele, através do grande amor de Deus, morreu na cruz do Calvário, onde ele foi crucificado pelos nossos pecados, e no domingo ele ressuscitou depois de estar 3 dias morto. Glória a Deus! Deus revela aí a sua tremenda salvação sobre a humanidade. Olha o que Jesus falou quando ele estava comendo com os seus discípulos. Mateus 26:26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. E eu lhes digo que, de agora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. A Páscoa revela para todo mundo que o Salvador chegou. Você lembra a primeira Páscoa que foi celebrada? O que aconteceu para eles se livrarem do anjo da morte? Primeiro, o cordeirinho foi morto. Jesus é o cordeiro. Depois, o sangue do cordeirinho foi passado nos umbrais da porta da casa de cada família, significando o sangue de Jesus. E depois, eles comeram do pão sem fermento, que significa o corpo de Jesus, e o fermento significa sem pecado, sem fermento, sem pecado, o Cordeiro Santo, imaculado, que foi sacrificado na cruz do Calvário. Jesus é o Cordeiro Pascal. Glória a Deus! Nós estávamos escravos, nós estávamos perdidos, nós estávamos em nossos pecados, e Jesus veio com tamanho amor, enviado pelo próprio Pai, para que pudesse fazer uma obra tremenda nos nossos corações. Então nós celebramos a Páscoa. E quando nós celebramos a Páscoa, entendemos que estamos celebrando aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus.